E a gente vinha para cá no domingo, né? Saía de manhã cedinho lá na pista, lá perto de Macedônia, pegava o ônibus, saltava aqui, passava o dia aqui e era tão gostoso, tão bom. Mas infelizmente, ou felizmente, nos planos de Deus, a gente mudou, né? E quando nós saímos daqui de Macedônia, nós fomos lá para o Mato Grosso do Sul, pertinho, né? Logo ali. E trabalhamos mais 5 anos lá na nossa escola, que se chamava o Instituto Missionário Shekinah. Lá nós tínhamos um treinamento antropológico e linguístico para os futuros missionários da Missão Novas Tribos. Ficamos 5 anos lá e saímos de lá porque os nossos filhos, não sei se os irmãos lembram, a Carolina e o Eduardo, né? Eles eram pequenininhos na época aqui, mas hoje eles já são casados, já têm filhos e a gente já tem neto. Então a Carolina casou com o Gustavo, que é também filho de missionários. Eles têm um menino de 11 anos, é o Adriano. E o Eduardo é casado com a Leíse, lá de Anápolis, Goiás, onde eles moram. E eles ganharam uma nenenzinha agora, uma menininha, que eu falei ali, não sei porque o pessoal achou graça, eu falei, ela é linda, saiu a cara do avô, linda demais. Chama Rubi, é uma pedra preciosa, né? Mas eles estão lá em Anápolis, a Carolina e o Gustavo estão em Brasília, e nós estamos morando lá em Jacutinga agora. Então quando nós fomos daqui para Anápolis, porque eles terminaram o 2º grau lá, que agora é o ensino médio, não é? E eles tinham que sair do lar de filhos de missionários, onde eles estavam, já atingiram a idade. Então nós saímos de Shekinah e fomos para Anápolis ficar lá com eles. Lá nós passamos 15 anos, e passou assim, né? Parece que foi ontem. 15 anos, nós trabalhamos, a partir dali de Anápolis, nós trabalhamos com o Ministério de Consultoria de Campo. O que é esse negócio? A gente acompanha as equipes missionárias que estão nas tribos, que estão nas aldeias. Então, já acompanha o trabalho deles de aprender a cultura, de aprender a língua, para ensinar a palavra de Deus. A gente acompanha, de vez em quando vai até lá, faz uma avaliação, não é prova, né, Frederico? Não é prova, é avaliação, para saber como é que eles estão indo, se eles estão aprendendo, se estão progredindo. E aí também tem aquela parte da orientação, né? Se eles estão mais ou menos saindo do rumo, olha, o rumo é aqui, vamos para ali, né? Então fizemos isso por 15 anos, já ia viajando o Brasil inteiro, visitando as tribos, visitando os irmãos. E surpreendentemente, em 2018, o Conselho da Missão nos convidou para ir para Peniel, a nossa escola bíblica. Agora a Macedônia não existe mais, nós só temos lá o Instituto Bíblico Peniel, lá no sul de Minas Gerais. Vocês veem, né? Como a gente fica que nem cigano, para lá e para cá, né? Lá no sul de Minas Gerais agora, estamos lá já há 3 anos e um pouquinho mais, trabalhando agora novamente no ensino teológico para os candidatos que estão entrando agora, estão começando no treinamento missionário. Estamos sozinhos, nós dois, né? Rosana e eu, ninho vazio, né? E estamos aprendendo a viver assim, né? A caminhar juntos, saudade dos filhos, agora saudade dos netos, saudade dos irmãos que estão longe, mas Deus tem sido gracioso. E eu queria aproveitar, se o Zana estivesse aqui eu também diria isso, queria aproveitar e expressar nossa muito grande gratidão aos irmãos, né? A gente sabe que vocês têm orado por nós e olha, tenham a certeza que Deus tem ouvido, que Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado, suprido, inclusive através das ofertas que os irmãos têm mandado para nós. Muito obrigado. Eu me lembro sempre da palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. A igreja de Filipe não era a igreja de origem de Paulo. A igreja de origem de Paulo é a igreja de Antioquia. Mas ele escreve para aquela igreja e diz assim: vocês sabem que desde o início do Evangelho, quando eu saí da Macedônia, vocês foram os únicos que se associaram comigo no tocante a dar e receber. Então, muito obrigado, irmãos. Vocês têm sido bênção na nossa vida. A gente tem orado sempre por vocês também, para que o Senhor continue a abençoá-los, continue a suprir cada necessidade da igreja e de cada um dos irmãos. Muito bem. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente, não dá para deixar, né? De compartilhar a palavra de Deus. Então, quero compartilhar com vocês rapidamente. E queria dizer, antes de começar, queria dizer o seguinte: eu estava sentado ali, e o Eurico veio aqui à frente e falou assim: irmãos, vamos ler um trecho aqui da palavra de Deus, vamos abrir em Efésios. Eu falei: ai, Efésios? Aqui eu abri em Efésios, né? Aí ele falou: Efésios capítulo 6. Eu falei: ai,
Não, ele vai estragar minha mensagem. Mas sabe, eu já tenho visto isso acontecer várias vezes. Nós combinamos alguma coisa? Não. Conversamos alguma coisa? Então, parece que Deus está querendo nos falar alguma coisa em Efésios capítulo 6. Não parece? Eu tenho visto isso acontecer, irmãos, algumas vezes em alguns lugares, e sempre me chama a atenção como Deus está preparando as coisas. Deus está direcionando as coisas para que a gente ouça o que Ele quer nos dizer. Para que a gente ouça o que Ele quer nos dizer. E eu tenho um costume, né? Quando a gente vai pregar em algum lugar, ou vai compartilhar a palavra em algum lugar, o que falar? Tem tanta coisa para falar, né? A gente poderia estudar a Bíblia aqui a noite inteira, até amanhã de manhã, e não ia nem começar. Então eu tenho esse costume. Eu costumo orar e dizer assim para o Senhor: Deus, o que o Senhor quer que eu fale para o povo lá? O que teu povo lá precisa ouvir? Estava compartilhando com o Cássio e a Liane lá no nosso curso, né? E um certo amigo nosso, pastor, estava conversando com ele. Eu perguntei para ele: como é que está a sua igreja? O que você está ensinando lá ultimamente? Ele falou: eu estou ensinando Abacuque. Lembra disso, Cássio? Estou ensinando em Abacuque. Aí eu perguntei para ele: Abacuque? Pois é, rapaz, mas por que Abacuque? Perguntei para ele. Aí ele disse: não, porque eu gosto muito da carta, do livro de Abacuque. Eu acho que é uma mensagem muito jóia, eu gosto demais da mensagem de Abacuque. Falei: tá, mas o que é que a sua igreja precisa que tenha em Abacuque? Que a mensagem de Abacuque vai suprir. Aí ele parou, pensou e falou: rapaz, não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Pois é. Então por isso eu costumo fazer assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? Do que o Senhor quer que eu fale? O que o seu povo precisa lá? Então Deus colocou no meu coração Efésios capítulo 6 principalmente, mas não só. E eu quero passar com vocês rapidamente aqui pela carta toda que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Mas não vou ler toda, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele estava na mesma situação. Ele estava sendo perseguido, estava preso, estava em tribulação. E ele estava enfrentando a possibilidade de logo ser morto, ser condenado à morte. Mas Paulo escreve essas cartas da prisão, assim chamadas. Parece que ele nem estava preocupado com a prisão. Ele estava o tempo todo pensando na igreja, o tempo todo pensando no povo de Deus, o que o povo de Deus precisava. E é muito interessante perceber que na carta aos Efésios, Paulo divide o texto todo da carta em duas partes bem distintas. Os primeiros 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3, Paulo gasta bastante tempo ali em dizer para os crentes de Éfeso o que eles são em Cristo. Sabe, essa é uma coisa que nós precisamos descobrir sempre, o que nós somos em Cristo. Porque muitas vezes a gente tem medo, a gente tem receio, a gente desanima, e muitas das coisas que Paulo ensina para eles que eles são em Cristo são coisas encorajadoras, são coisas fortalecedoras. Por exemplo, no capítulo 1 de Efésios, não precisa olhar, vou só mencionar. No capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo gasta um tempo ali dizendo o que Deus fez por nós. Então ele diz: nós fomos eleitos por Deus, nós fomos predestinados para a glória de Deus, nós fomos batizados com o Espírito Santo, nós fomos selados, nós fomos regenerados, enfim, tudo que Deus fez por nós. Ele diz que isso tudo que Deus fez foi pela sua graça e para a sua glória. Então Deus fez grandes coisas por nós, não é isso que o profeta falou? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, mesmo nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo essa pandemia, né? Essa bagunça que essa doença trouxe para a nossa vida, nós temos razões, temos motivos para nos alegrar no Senhor, gente, porque Deus fez grandes coisas por nós. Nós somos povo de Deus, pertencemos a Deus, ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Ele diz no capítulo 1 que Deus colocou o Espírito Santo em nós, dentro de nós, como penhor da nossa herança. Alguém sabe o que é um penhor? O que é penhorar uma joia? Quando você tem uma joia, mas você não tem dinheiro. Então você leva essa joia lá na Caixa Econômica e olha, eu quero penhorar essa joia. Eu não estou vendendo a joia, estou penhorando. Então eles me dão um dinheiro correspondente àquela joia, eu vou usar para o que eu preciso, mas a joia que está lá é minha.
Um dia, quando eu quiser e tiver dinheiro, eu vou lá e pago e resgato a minha joia. É isso que Paulo diz. Deus colocou o Espírito Santo em nós como penhor da nossa herança. Um dia ele virá buscar o que é dele e ele vai nos levar para si. Pensam, né, gente? Capítulo 2, Paulo gasta um tempinho aqui falando sobre como é que Deus nos deu tudo isso. Ele diz, é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obras. Ninguém poderia se salvar, a não ser que o Senhor nos salvasse. Então Deus fez isso por nós, por pura graça. Você olha para mim e pensa assim, o Carlos é um cara assim tão bonitão, né? Tal. Mas não é porque eu sou bonito que Deus me salvou, não é. Nem porque eu sou inteligente, nem porque eu sou forte, é pela graça. Então você é salvo, você pertence a Deus por causa da graça do Senhor Jesus derramada na cruz. Outras coisas aqui, mas no capítulo 3, Paulo também vai gastar algum tempinho aqui para dizer para nós que o mistério oculto no passado, o mistério que Deus ocultou no passado, aquilo que Ele disse que iria fazer, que Ele iria habitar não mais em templos feitos por mão de homens. Olha, eu fiquei abençoado quando eu cheguei aqui e vi o templo bonito como está, né? Mas irmãos, isso aqui não é a habitação de Deus, não é. Sabe por quê? Um dia nós vamos sair daqui, seja o dia que eu for encontrar com o Senhor, ou o dia que Ele vier nos buscar, mas nós vamos sair daqui, e essa casa aqui não vai ter valor nenhum, porque Deus disse, eu não habitarei naquele templo, eu vou fazer algo diferente, eu não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens como no passado, mas habitarei em vocês, no meu povo. Então ele vai dizer aqui no capítulo 3, que esse mistério que Deus ocultou no passado se cumpriu em Jesus e se cumpre em nós. O mistério de Deus, que é o mistério de Cristo habitando na gente, né? Capítulo 4, como eu falei, 1, 2 e 3, Paulo fala sobre aquilo que nós somos e temos em Cristo. Capítulo 4 ele muda de assunto. Capítulo 4 ele começa a falar sobre como é que a gente deve viver a vida a partir daquilo que nós somos e que temos em Cristo. Então ele começa o capítulo 4 dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamados. Então nós temos bênçãos incontáveis, bênçãos sem medida, bênçãos especialíssimas em Cristo, no Senhor. Então ele diz, vivam assim, vivam desse jeito. No capítulo 4, no capítulo 5 ele começa dizendo, imitem a Deus, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Interessante isso, porque acho que é padrão, né? Todo filho imita o pai, não é verdade? Até nas coisas ruins, infelizmente, os filhos acabam imitando os pais. Então ele dá uma exortação para nós no capítulo 5, muito comum. Fala, gente, vocês são filhos de Deus, imitem a Deus. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andem em amor. E ele vai dizer outras coisas, né? Andem em amor, como também Cristo vos amou. E aí ele começa a falar, começa a tratar algumas coisas mais pesadas. Ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados e não andem em pecado. Aí ele vai fazer uma exortação bem pesada aqui. Ele diz assim, andem em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mais, essa palavrinha mais, tem algum professor aqui? Não? Eu vou perguntar, quem souber me diz, que palavra é essa no português? O que essa palavrinha mais significa? É uma conjunção, olha, você sabe, viu? É uma conjunção adversativa. Falei grego, né? Mas o que é isso? O que significa? Significa que esse mais, depois dele vem algo que é contrário, totalmente ao contrário do que ele disse antes. Então disse antes, andem em amor, andem como Deus quer, mas não andem, aí vem depois, né? Mas não andem em prostituição, impureza, avareza, torpezas, coisas feias, ruins. Aí tem umas palavras aqui antigas, né? Parvoices, chocarrices, que não convém,
aí ele fala de fornicação, fala de impureza outra vez, e vai falando de uma série de coisas que devem ficar fora da nossa vida. Isso no capítulo 5. O capítulo 6 é bem ligado com o 5, porque no capítulo 6 Paulo vai falar sobre a luta que nós enfrentamos para não viver assim. Percebeu? Capítulo 5 ele começa dizendo: andem assim, vocês são filhos de Deus, imitem a Deus, andem como Deus quer, não andem errado. E aí no capítulo 6 ele fala: vocês vão enfrentar lutas, vai ser difícil, vai ter muita luta para enfrentar. Então eu quero ler, agora sim quero ler com os irmãos, no capítulo 6, a partir do versículo, vou achar aqui, versículo 10. Então Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler até o versículo 13, tá bom? São 3 versículos só, ou 4, né? 10, 11, 12, 13. Todos acharam? Muito bem, então diz assim: no mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quero chamar a sua atenção primeiramente para a expressão que Paulo usa aqui quando ele diz: no mais, irmãos. Ele já falou bastante, né? Ele falou muita coisa até aqui. No final ele fala assim: além de tudo que eu falei agora, no mais, eu deixo essa exortação para vocês: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou repetir: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês podem repetir comigo? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele nos dá 2 razões muito claras, muito importantes para a gente considerar isso: fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. A primeira delas está no versículo 11. Olha o versículo 11: para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando eu estava no exército, eu fui sargento do exército, não sei se os irmãos lembram disso, né? Eu fui sargento do exército e uma das especialidades que eu tinha lá era ensinar os soldados a fazer armadilhas, né? A gente ia para dentro do mato e eu ensinava para eles a como fazer armadilhas. Armadilhas tanto para caçar, para pegar animais, como também para pegar gente, né? Armadilhas para pegar o inimigo que vai passando, né? Então essas armadilhas, elas têm uma característica especial. Elas são feitas de uma maneira que você não vê. Ela está ali na sua frente, mas você não vê. Então, quem não está instruído, quem não está alerta, acaba caindo naquela armadilha. E olha, se machuca mesmo. Se machuca mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente fazia um buraco no chão, não muito grande, um buraco no chão, e lá dentro eu colocava umas pontas de madeira assim. E nessas pontas de madeira a gente passava alguma coisa bem ruim, assim, sabe? Para sujar aquelas pontas de madeira. E cobria tudo com uma redezinha fininha, com folhas. Então você olhava no chão assim, você via o chão, eu não via o buraco. Uma pessoa ia passando ali, pisava naquele buraco e as estacas entravam na perna. Aquilo machucava, gente. Era para machucar, né? Aquelas eram armadilhas bem astutas. Significa dizer armadilhas inteligentes, que pegam a gente, que fazem a gente cair, se a gente não estiver muito atento. Então Paulo está dizendo, irmãos, para mim e para você, que nosso inimigo, Satanás, ele está o tempo todo colocando armadilhas no nosso caminho. E são armadilhas inteligentes, não são armadilhas assim fáceis de perceber. Às vezes nem parecem armadilhas, mas são. Então a gente tem que estar forte no Senhor e na força do seu poder, para que a gente possa perceber e escapar dessas armadilhas. O que ele disse? Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás está e estará sempre colocando armadilhas no caminho da igreja. Por que eu digo isso, o caminho da igreja? A gente costuma dizer que Satanás é o inimigo de Deus, né? Não é assim? Mas Deus não tem inimigos. Deus é Deus. Nenhum inimigo chega perto dele. Satanás é nosso inimigo. E atingindo a gente, ele acha que atinge a Deus. Então ele se preocupa, ele se interessa, ele se dedica a ferir a igreja. Então cuide-se, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Segunda razão que Paulo nos dá para isso, está mais embaixo no versículo 13. Veja comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Meus irmãos, o dia mau vem. O dia mau vem. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Sabe aquele dia que a gente se é pego assim de surpresa por uma coisa que a gente não esperava? Um falecimento na família, uma doença que vem, não é? Alguma coisa ruim que vem. O dia mau vem. Não é uma questão de se vem, é uma questão de quando vem. Paulo está dizendo: vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque o dia mau virá. Então se fortaleça no Senhor e na força do seu poder agora, hoje, porque quando o dia mau vier, a tendência é a gente se afastar, a tendência é a gente desanimar, porque o dia mau virá. Eu não estou aqui, como dizem, né, rogando praga, não, mas é um fato. O dia mau virá, por isso ele diz: fortaleçam-se, porque o dia mau vem. E quando ele vier, o que nós precisamos fazer? O que ele disse aqui? Que vocês possam ficar firmes. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, ela é muito interessante. Alguém aqui já viu uma represa, um dique, né, num rio feito de tábuas, feito de madeira? Era assim, nessa época aqui, quando os rios costumam fazer muitas voltas, não é? Eles fazem muitas voltas. Então, quando o rio enche muito, pega muita correnteza, naquela volta que ele faz, ele vai cortando o barranco, né? Vai cortando, derrubando o barranco e vai abrindo e vai abrindo. Então, aquilo vai adentrando a terra e vai abrindo buraco. Então, o que as pessoas costumavam fazer? Os criadores de gado, eles costumavam fazer uma represa ali, fortalecer o barranco para que ele não caísse quando a água forte viesse. Então eles cortavam toras de madeira, né, troncos de madeira, e colocavam fincados no leito do rio, encostados no barranco, assim, né, para fortalecer o barranco. Quando a água viesse, batesse naquelas toras de madeira ali, ela não derrubava o barranco. Interessante que quando eles faziam isso, quando a chuva era muito forte, quando a água era muito forte, algumas daquelas toras de madeira ali caíam também, porque a força da água era muito grande, mas algumas ficavam em pé. É dessas que Paulo está falando, para que vocês possam ficar em pé enquanto tantos caem, para que você possa ficar em pé quando vier o dia mau, quando vier a força da correnteza. Precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, duas razões, né? Duas razões importantes. Primeira, porque Satanás está sempre colocando armadilhas no meu caminho e no seu. Segunda, porque o dia mau vem. A gente precisa estar forte quando ele chegar. Então agora você deve estar perguntando assim: muito bem, irmão, mas o que é fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder? O que é isso? Como é que a gente faz isso? Então eu quero oferecer 3 maneiras para você pensar, tá bom? A primeira delas, como se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, é através da oração. A oração, irmãos, é algo que muitas vezes eu creio que a gente não percebe o quanto ela é valiosa. Porque você se lembra lá no Velho Testamento, quando as pessoas pensavam em chegar na presença de Deus, lá no tabernáculo ou no templo, elas só pensavam, mas não podiam. Só quem podia entrar na presença de Deus, lá no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus, era o sumo sacerdote. E ele só podia entrar lá com o sangue do sacrifício que ele fez lá fora nas mãos. Se ele não tivesse o sangue do sacrifício que pagava pelos pecados, ele não podia entrar na presença de Deus. Mas hoje,
quando eu fecho meus olhos, eu até não fecho meus olhos, quando eu oro em pé, eu oro sentado, eu oro deitado. Uma vez eu perguntei numa igreja aos irmãos, quando você está deitado, você ora? Não, irmão, como que a gente vai orar deitado? É falta de respeito. Não, não é. Amanhã eu estarei, sei lá, amanhã eu posso estar doente, deitado na cama e não posso orar mais. A gente pode orar deitado, sentado, de joelho, em pé, caminhando, correndo. Você pode orar de qualquer jeito. A questão não é essa, a questão é que você precisa perceber que quando a gente ora, sabe o que a gente está fazendo? A gente está entrando na sala do trono de Deus. E quando a gente entra lá, não tem aquele medo, não tem aquela punição de entrar na presença de Deus como era lá no Velho Testamento. Jesus rasgou o véu, lembra? Quando ele morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, Deus abriu o véu. Então quando eu oro, eu entro na presença do trono de Deus, e ele ainda diz assim: o que você quer, meu filho? Vou te falar, estou te ouvindo. Que coisa, né? A palavra de Deus diz que Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Você já pensou sobre isso? Então, a oração é um privilégio que você e eu temos, não é todo mundo que tem. Só para encerrar essa parte aqui, estava outro dia andando de bicicleta com uns colegas lá de Jacutinga. No final de semana a gente sai para andar de bicicleta, sabe? Para exercitar um pouco, né? E só eu de crente. Aí quando nós chegamos lá em cima de uma montanha, lá, aquela vista bonita, um deles falou assim: Carlos, isso aqui é tudo Deus que fez, não foi? Eu falei: foi. Aí ele: puxa, que coisa linda que Deus fez. Não é crente? Que coisa linda que Deus fez. Aí ele virou para mim assim e falou: você pode orar por nós? Agradecendo a Deus. Pensei, engraçado, né? Os caras incrédulos querendo que eu ore por eles. Mas tá bom, vou orar, agradecendo a Deus pela maravilha que Ele fez. Só que quando eu orei, em nenhum momento eu falei assim: Deus, nós isso, nós aquilo, né? Eu não os incluí. Eu falei com Deus, porque eu posso falar com Deus. Por que eu posso? Pelo sangue de Jesus que abriu o caminho para mim. Mas eles não. Então eu orei por eles, eu orei agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. E quando eu terminei de orar, tinha algumas pessoas chorando, porque estavam pegando, talvez experimentando um tiquinho assim da graça de Deus ali, né? Então, irmãos, a oração é fortalecedora. Em Efésios, aliás, 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos faz essa exortação: orem sem cessar. Podia dizer assim, né? Paulo podia ter dito assim: orem sentados, orem deitados, orem em pé, orem caminhando, orem correndo, orem dormindo, sei lá, orem sempre. Orem, porque é um privilégio poder entrar na presença de Deus. A primeira maneira então de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder é a oração. A segunda é a palavra. Você se lembra em Mateus capítulo 13, quando Mateus conta que Jesus contava a parábola do semeador? Lembra? E ele diz que o semeador saiu a semear e as sementes iam caindo, né? E algumas caíram na beira do caminho, outras caíram entre os pedregais, outras caíram entre os espinhos e outras caíram em terra boa. Quero chamar a sua atenção para aquela que caiu entre as pedras. Diz o texto lá de Mateus 13, a partir do versículo 18, Jesus explica dizendo assim: aquela que caiu entre as pedras é aquela pessoa que ouviu a mensagem, ouviu a palavra, e ela logo germinou, né? Produziu fruto, produziu alguma coisa. A pessoa que ouviu, entendeu e creu, ela foi salva. Mas a planta começou a crescer, né? Começou a crescer e não cresceu muito, porque não tinha muita terra. E já que não tinha muita terra, a raiz não se aprofundou. Uma planta que começa a crescer, mas não tem terra para aprofundar a raiz, o que acontece com ela? Jesus diz que quando vem o sol, esquenta, ela seca e morre. Depois ele explica dizendo: vocês, se não tiverem raiz na palavra de Deus, se não criarem raiz na palavra, quando vier o dia mau, vocês vão se afastar. Então, o dia mau vem. Uma das maneiras de ficar firme no Senhor, na força do seu poder, é criar raízes na palavra de Deus. Porque o que mais nos segura, gente? O que mais nos segura nessa vida? Dinheiro? Estou cansado de ver aí gente com muito dinheiro batendo na porta dos hospitais e morrendo na porta porque não tem vaga. O que adianta ter dinheiro? Carro, casa, força, saúde, isso nos segura? Não.
quando vem o dia mau, a gente se afasta se a gente não tiver raiz profunda na palavra de Deus, que é a única coisa que nos segura. A única coisa. Então, qual é a segunda maneira de nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder? Criar raízes na palavra, né? A terceira e última é comunhão. Essa tem tudo a ver com nossa realidade atual, não é? Essa pandemia, eu vou dizer uma coisa para os irmãos que eu não quero que vocês entendam mal, mas essa pandemia veio revelar muita coisa na igreja. Porque quem ama estar com o povo de Deus na igreja, na reunião do povo de Deus, continua aqui, continua vindo, até na quinta-feira à noite, olha aí. Mas quem não ama isso, fica em casa vendo televisão, vendo novela. A comunhão nossa como corpo de Cristo é muito, muito, muito importante, porque juntos em comunhão a gente cresce, a gente se fortalece. O testemunho do irmão, o testemunho da outra irmã, aquilo que você aprendeu do Senhor e compartilha comigo, fortalece. Em Hebreus capítulo 10, o autor de Hebreus nos diz assim: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que a congregação, ou seja, quando a gente se reúne como povo de Deus, com uma mesma intenção de conhecer a Deus, de aprender de Deus, repartir de Deus, isso nos fortalece. Agora eu quero animar você, encorajar você a pensar naqueles que não estão vindo aqui, não estão congregando, seja qual for o motivo, e talvez é a pandemia, né? Talvez. Aí não estão animados, ou desanimaram, ou se esfriaram. Não esqueça deles, vai atrás deles, compartilhe com eles, compartilhe a comunhão com eles, compartilhe do que Deus tem te ensinado aqui na casa de Deus, né? Na comunhão com o povo de Deus. Compartilhe o que Deus tem te falado na palavra, compartilhe o que Deus tem te falado na oração. Chama ele de volta, acende o fogo de volta, não deixa ele lá não, porque se ninguém for atrás, ele fica lá. E nós que estamos, digamos, né, nós que estamos fortes do Senhor e na força do seu poder, não podemos nos esquecer daqueles que porventura estão fracos. Então, graças a Deus que você está aqui hoje, congregando, porque a comunhão fortalece. Nós vamos nos lembrar daqueles que não estão. Vamos encerrar e lembrar tudo que a gente falou? Então, em Efésios capítulo 6, de 10 a 13, o apóstolo Paulo nos disse que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, por duas razões. Quais? Porque existem armadilhas no caminho, não é? E outra é, porque o dia mau vem. Então, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E aí ele nos diz como fazer isso, né? Como é que a gente faz isso? Pela oração, na palavra, criando raízes, fortalecendo na palavra de Deus e pela comunhão. Amém. Mais uma vez, que alegria estar aqui com os irmãos. Infelizmente é tão rápido, né? Mas nós estamos lá em Peniel. Os irmãos aqui têm contato da gente. A Marta tem, não sei se a Cris tem também, né? Então compartilha com o pessoal. Quem quiser escrever para a gente, mandar uma mensagem de vez em quando, fique à vontade, tá bom? A Usana vai gostar demais de receber umas mensagens de vocês. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Sim, quero deixar uns pedidos de oração, né? Eu compartilhei com os irmãos lá no curso que o meu filho, o Eduardo, ontem ele me ligou dizendo que está com Covid. E ele tem uma menininha de 11 meses, né? Então orem por ele, que Deus fortaleça, que ele passe por isso logo, que também não passe para a esposa e para a neném, né? Orem pelas vidas deles, eles estão ativos na igreja, eles trabalham na igreja cristã evangélica lá em Anápolis. A Carolina e o Eduardo, a Carolina e o Gustavo e o Adrian estão em Brasília, eles moram em Brasília. E eles passaram quase 2 anos agora desempregados por causa dessa bendita pandemia, né? Agora, no início desse mês, pela graça de Deus, ela conseguiu passar num concurso e é basicamente ela que está sustentando a casa, né? O Gustavo continua ainda estudando, fazendo provas, buscando, mas a porta ainda não se abriu. O Adrian já está e agora, que eu não vou lembrar. Com 11 anos, ele deve estar em qual série? 9ª? 5ª, acho, né?
acho que é na quinta. Então, animado, esperto demais, mas eles estão correndo esse risco também, né? Então, orem por eles, pelos filhos, pela saúde deles, especialmente do Eduardo, e orem por nós, irmão. Nós estamos em Peniel aprendendo tudo de novo. Agora a gente voltou para a escola, né? Em escola teológica, passamos mais de 20 anos sem trabalhar com teologia, então agora estamos aprendendo de novo para poder ensinar. Então é uma adaptação nova, é uma equipe nova, no sentido idade. Nós somos os mais velhos lá na escola agora, só tem garoto, né? Os colegas são todos garotos assim, tipo esse aqui. Eu elogiei ele para ele se sentir bem, mas é tudo garoto assim igual ele, e nós somos os únicos velhos lá, né? Então é uma relação que a gente tem que construir, né? E também somos os mais velhos na missão. Então a turma gosta de brincar com a gente dizendo que nós somos os dinossauros. Os dinossauros da missão. Mas é um prazer ser um dinossauro, né? Porque a gente pode ensinar outras coisas para os outros, né? Então, muito obrigado, irmãos, pelas suas orações, pelas suas ofertas, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Amém.